Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente, a Sra. Ministra de Estado de Estado, cumprimento as senhoras e senhores deputados e dizer o seguinte, em nome do PSD, em cerca de quase 10 anos de mandato parlamentar, esta é de facto uma reunião como eu nunca tive. O Parlamento é o local por excelência de afirmação de modelos, de projetos de governação de sociedade de desenvolvimento afirmados pelos grupos parlamentares, mas a verdade é que, sendo este o local certo para afirmar as diferenças e conferir aos portugueses oportunidades de escolha na altura do voto, a verdade é que não é este o momento de o fazer. E, portanto, o PSD, que não dá lições de responsabilidade a ninguém, mas fez uma opção muito clara desde o início desta pandemia, que foi o PSD não está aqui, não vai usar o Parlamento para afirmar as nossas diferenças, o PSD está aqui para ajudar o Governo a combater esta pandemia. E, portanto, muito mais do que afirmar diferenças, é apoiar medidas, dar sugestões e dar à Sra. Ministra, tanto quanto possamos dar, o PSD, toda a força política que precise no sentido de afirmar o interesse e a defesa desta área. Porque nós sabemos que é uma área muito frágil a levar os títulos, até do ponto de vista, às vezes, de opções políticas, porque as pessoas esquecem-se, a certa altura, ao falar da cultura, como se fosse uma coisa um bocadinho etérea, que a cultura também é economia e a cultura também é emprego. E a cultura também é investimento e internacionalização. E a cultura também é turismo e é empreendedorismo. A cultura também é educação, a cultura também é coesão territorial. E, portanto, temos que olhar para a cultura, pelo menos, como olhamos para as outras áreas. E eu diria mais, Sra. Ministra, que bom que seria, oxalá fosse possível, num setor que ele próprio vive em estado de emergência. Quando vem a emergência, o setor corre o risco de entrar em coma. E, portanto, se há setor frágil no momento que nós vivemos, é o setor da cultura e daí a nossa especial preocupação. O PSD tem enorme vontade de acompanhar, aplaudir as iniciativas feitas pela Sra. Ministra e pelo Ministério nesta área e tentaremos, com as nossas perguntas, ajudar a que essas medidas ocorram tão depressa e de forma tão aprofundada quanto possível. Sra. Ministra, relativamente às medidas, pergunto-lhe, não sentiu, eu senti, confesso, não sentiu que, de certa forma, olhando para o conjunto e para a sequência cronológica das medidas, que tardou um pouco a resposta do Ministério da Cultura? Porquê? Porque desde o primeiro momento as entidades culturais começaram imediatamente percebendo, com o encerramento total da sua atividade, que iam ter um problema muito mais grave do que um mero layoff, muito mais grave do que uma diminuição da atividade. E, portanto, começou a tardar muito a resposta da cultura e, portanto, pergunto-lhe até que ponto é que podia ter sido ou foi este o momento próprio para apresentar essas medidas para um setor tão vulnerável. Segundo, perguntar à Sra. Ministra se tem, de alguma forma, o Ministério, se tem, a pergunta é só uma pergunta, não contempla em si mesmo nenhuma crítica, mais uma vez, mas se tem o Ministério algum tipo de avaliação, mesmo que sumária, do impacto possível de uma pandemia destas num setor tão crítico como a cultura. Tem alguma noção do que é que vai acontecer, qual é a amplitude do conjunto de consequências destes atos e, eventualmente, das respostas aos mesmos? Sra. Ministra, mantendo esse mesmo sentido de responsabilidade, vou passar à frente aqui um comentário sobre o TV Fest, do qual poderia falar longamente, mas hoje não é o dia para isso. Poupamos, apesar de tudo, 1 milhão de euros. Sra. Ministra, as entidades do setor têm vindo a dirigir ao Ministério, de uma forma que nos parece até um pouco singular e positiva, um conjunto de apelos, cartas, comunicados, o que seja, em que não só denunciam a situação de grande fragilidade em que se encontram, e potencialmente paralisante, mas também com iniciativas, com propostas, com modelos de resposta a esta situação. Pergunto-lhe se esse diálogo tem acontecido, se não tem acontecido, se vai acontecer, se vai manter e aprofundar o diálogo do setor e vai ouvir e acompanhar aquilo que são muitas das suas medidas. Refiro-lhe, por exemplo, talvez pela importância, o movimento SOS Arte, que de facto agrupa muita gente muito diferente e que manifesta claramente a vontade de positivamente intervir e ajudar a resolver, a ultrapassar este momento. Em relação ao financiamento acordado pela DG Artes, a Sra. Ministra disse há pouco e muito bem que nós temos que encontrar medidas
formas ágeis de financiar, porque não podemos arrastar processos que a seguir o procedimento normal demorariam meses. Mas pergunto-lhe se o sistema de financiamento já está operacional, pode-nos dizer quem é que já foi apoiado, em que valores, quantas entidades, de que forma, para que nós possamos também aqui ter um pouco a noção do que é que já está a ser feito, porque reparemos que já passou um mês. E o tempo aqui é quase tão valioso como o dinheiro. Sra. Ministra, por falta de tempo, guardarei para a segunda intervenção algo que para nós também é absolutamente crítico, que é a questão da comunicação social, que já vinha há muito tempo a reclamar aqui uma intervenção, uma visão mais profunda e que, um pouco má cultura, se mal já estava, muito pior fica face ao que está a acontecer. E, portanto, perguntar que iniciativas é que tem ou está a pensar ter relativamente a esta área. Muito obrigado.